Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Sete System Technology. E recentemente surgiu uma falha no cPanel, que é um dos dashboards de gerenciamento de sites mais usados na internet. E se o seu cPanel não está atualizando automaticamente, atualize urgentemente. Qualquer dúvida sobre o assunto, pode nos procurar aí no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, que teremos o prazer em ajudar você. A falha que foi encontrada foi um XSS, e nesse vídeo vamos entender o que é XSS e como essa falha de segurança ela funciona. Bem, o XSS, ou Cross-Site Scripting, ele é um tipo de injeção de script malicioso em um site, onde o hacker ele pode enviar esse código malicioso para uma vítima e capturar os cookies, os tokens de sessão ou qualquer outra informação confidencial. O mais crítico é que esses scripts ele vêm de fontes confiáveis, o que faz com que a vítima ela clique e tenha suas informações roubadas. Essa falha de segurança permite que o invasor ele contorne a política de mesma origem, ou Semi-Origin Policy. Mas o que é o Semi-Origin Policy? Bem, o Semi-Origin Policy, ou política de mesma origem, ele é um mecanismo de segurança que os navegadores eles possuem para que eles não incorporem ou executem códigos maliciosos de fontes diferentes. Muito bem, pessoal, vamos mostrar agora na prática como é que é o funcionamento do XSS em si, ok? Então aqui eu criei um código, tá? Esse código aqui é basicamente para explicar como é que funciona o nosso Semi-Origin Policy, ok? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Aqui dentro do nosso body, né, no corpo da nossa página, nós criamos um iframe, tá? Onde esse iframe, para quem não sabe, ele faz incorporações de arquivos, né, que esteja dentro do mesmo site, então até de sites externos, a gente consegue estar fazendo aqui com o nosso iframe. Então aqui nós estamos incorporando um site. Qual o site aqui? Nós colocamos aqui no source, né, que é o site em si que nós queremos incorporar, como o live.com, né, do Outlook. Então estamos incorporando para a nossa página um site do Outlook. Nós definimos um ID, né, uma identificação para o nosso iframe chamado Outlook. E aqui nós definimos, né, um width e um height, que é a largura e a altura em que o nosso iframe vai ter. Então se a gente vir aqui na página, vou abrir aqui, e aí dar uma atualizadinha, observem que aqui nós temos o nosso iframe, tá, carregado, onde ele importou aqui o nosso o site do live.com, né, do Outlook. Observem que a gente consegue já acessar todas as informações que tem aqui dentro do Outlook. E aqui tem as dimensões direitinho lá que nós definimos. Então se a gente vir aqui agora de novo no nosso código, aqui abaixo nós temos uma div. Essa div não tem conteúdo nenhum, por isso ela não está aparecendo aqui dentro da nossa página. E aqui nós definimos também uma identificação chamada conteúdo para a nossa div, ok? E logo abaixo nós temos aqui um botão importar, onde quando clicamos nele, ele chama aqui uma função chamada conteúdo, ok? Que é esse botãozinho aqui embaixo na página como vocês estão observando. Logo aqui abaixo nós temos uma tag de script, né? Nós estamos iniciando aqui códigos de JavaScript dentro do nosso código. Aqui dentro eu criei a função conteúdo, que é a função que é chamada quando clicamos no botão. E aqui nós temos três opções interessantes, tá? Essa primeira variável que nós criamos aqui, ela está recebendo o valor do conteúdo que tem lá dentro do nosso iframe, tá? Então aqui nós entramos em document, ou seja, documento aqui na nossa página, get element by ID, né? Nós buscamos o ID, buscamos a identificação, que aqui no nosso caso é o Outlook. Então nós temos aqui a identificação Outlook. E aí desse elemento, né, de identificação chamado Outlook, o que nós queremos? Nós queremos o content window.document, ou seja, nós queremos todo o conteúdo ali que ele contém. Após isso, eu crio uma nova variável, pegando o conteúdo aqui agora da nossa segunda identificação, que é o nosso conteúdo, tá? Que é a nossa div conteúdo. E aí eu alimento essa variável com esse elemento aqui dentro da nossa página. E depois, o que é que eu faço? Eu pego esse conteúdo e dou um inner HTML, ou seja, estou atribuindo um valor para que essa nossa div
ela possa ser preenchida com alguma coisa. E qual é essa coisa que nós queremos preencher ela? Nós queremos preencher ela com tudo que vem, né, lá da nossa variável conteúdo Outlook. Ou seja, só para vocês entenderem o que está acontecendo no nosso código. Se a gente clicar com o botão direito e vir aqui em exibir código-fonte, observe que aqui nós temos todo o código-fonte da nossa página, não é isso? Então, basicamente, o que a gente está fazendo nesse trecho aqui do código é pegando o código-fonte desse iframe aqui, ó. A gente está pegando todo o código desse iframe da Microsoft e da Outlook e estamos jogando dentro do nosso div conteúdo. Olha o perigo disso, né? Só para vocês entenderem a noção disso aqui, podemos fazer o seguinte, ó. Imagine que aqui na nossa página a gente cria aqui um input, né? Vamos criar um input aqui só de exemplo, só para vocês entenderem. Vamos definir aqui o tipo do nosso input com password, né? Para ficar mais interessante. E vamos definir aqui um valor. Não, vamos deixar sem valor, vamos digitar na hora ali só para vocês verem. Vamos definir aqui um ID para ele, uma identificação, vamos chamar ele de teste. E vamos definir um name também, né? Só para ficar certinho. Pronto. Então, definimos aqui um tipo password, um ID teste e um name teste, tá? Vamos salvar aqui o código. Se a gente dar uma atualizada, ele vai aparecer já um input aqui na nossa página, né? Meio feinho, mas é só para meios didáticos. Então, se a gente digitar qualquer informação aqui, ele vai estar com os pontinhos, né? Porque a gente definiu ele como password. E a gente pode definir uma senha aqui. Vamos colocar uma senha secreta aqui que não sabemos, tá? Até então nós não sabemos. Então, já que nós controlamos essa nossa página atual aqui, vamos tentar pegar o conteúdo ali daquele input. Então a gente pode dar aqui um document, ponto. Vamos dar um carry, né? Para a gente conseguir pegar. Carry selector. E ele vai ter que pegar aqui do ID, então nós precisamos definir um hashtag, né, o sustenido, e o ID que a gente definiu foi test.value. Então, olha só isso aqui, pessoal. Então, apenas nós digitando esse comandinho, a gente já consegue visualizar o conteúdo que foi digitado ali dentro do nosso input. A gente coloca aqui outra senha, e a gente vem aqui dar o mesmo comando, olha lá. Outra senha, faltou só o azinho aqui, né? Então, ó, agora a gente tem aqui, ó, outra senha, que é o outro conteúdo que nós digitamos. Então, utilizando esse comando aqui no nosso JavaScript, a gente já consegue visualizar e tratar as informações que foram digitadas dentro do nosso documento. Agora, olha o perigo. Imagine que nós temos aqui o nosso iframe, onde esse iframe aqui, digamos que ele tinha chamado o site do Outlook, e aqui tem um input para o usuário colocar seu usuário e sua senha, ou seu e-mail e sua senha. E aí, fazendo uso disso, a gente pode chamar o conteúdo do conteúdo do iframe, né? A gente pode chamar todo o conteúdo do iframe, e aí a gente pode buscar dentro desse conteúdo aqui tudo que for inputs que tiver lá, e-mails, tudo que for inputs que tiver lá, senhas, como a gente fez aqui agora dentro da nossa própria página, e a gente pode buscar isso tudo dentro do iframe. Então está inserindo as informações do iframe dentro do nosso site, está buscando informações de outro site. Então isso seria um risco gigantesco. Na internet não teria como a gente ter controle de todas as informações que são tratadas e que são passadas de um lado para outro. Então olha o risco que isso existiria se nós não tivéssemos nos nossos navegadores o Semi-Origin Policy, ok? Então, só para vocês entenderem. Então, vamos apagar aqui, né, nosso código, essa partezinha aqui, era só para a gente dar um exemplo, para vocês entenderem melhor. Então, olha o que acontece agora. Você vê que já está dando um errozinho aqui, né? Mas olha o que acontece agora se a gente clicar em importar. Lembrando, se a gente clicar em importar, ele vai estar chamando lá o nosso conteúdo, que é essa função aqui embaixo, que vai fazer tudo isso, né? Fazer tudo isso que eu acabei de explicar. Ele vai pegar o código do Outlook, que está em outro site, e vai importar para dentro do nosso site. A gente está importando informações de outro site para dentro do nosso, tá? Então, olha o que acontece quando a gente clicar aqui em importar. Clicou em importar, olha só, ele deu um erro aqui, ó. Tá vendo? Deu um erro aqui de exceção.
Ele diz aqui, ó, bloqueado, o seu frame foi bloqueado. Por quê? Porque sua origem é localhost. E você está tentando acessar, ó, de um cross-site de origem, né, de uma origem diferente, o conteúdo que não é seu. Então ele bloqueou aqui o nosso acesso, ele não permitiu que a gente executasse, que a gente visualizasse, que a gente tratasse o código de outra página. Os navegadores, eles não permitem que a gente consiga fazer esse tipo de tratamento, tá? E esse tipo de bloqueio, quem está fazendo é o nosso Semi-Origin Policy, que faz esse bloqueio, não permitindo que os navegadores eles façam esse tipo de execução, ok? Mas aí surgiu o nosso XSS, que é o nosso Cross-Site Scripting, que é uma falha que nós explicamos, que ele faz esse contorno, né? Ele bypassa essa política de mesma origem, tá? Nos navegadores, fazendo com que o hacker ele possa executar scripts de outros sites, tá? Ele possa fazer a manipulação ali, injeção de scripts maliciosos no site de um determinado local. Então, para a gente entender, eu criei aqui, deixa eu só abrir mais um aqui, xss.php. Opa! xss.php. Eu criei aqui esse carinha, tá? Esse xss.php. Vou mostrar aqui para vocês o código dele, tá? Esse código ele está vulnerável, ok? E aí eu vou explicar direitinho o que acontece com o código vulnerável aqui, como é que é o tratamento disso. Bem, primeiro eu começo aqui com o if, né, dentro das nossas tags PHP, e esse if ele tem aqui um inset. Esse inset ele vai verificar se existe, o que existe? Se existe um parâmetro chamado XSS. Então o que seria um parâmetro? Aqui na nossa URL, vamos colocar aqui uma interrogação, e aí a gente digita XSS igual. Se a gente colocar aqui teste, dá Enter, olha o que acontece. Aqui agora a gente está exibindo o teste. Mas só para vocês entenderem, esse XSS aqui, ele é um parâmetro get, ok? Não sei se vocês já observaram, mas alguns sites que vocês acessam, ele vai conter esse tipo de informação aqui na sua URL. Às vezes está assim, interrogação, aí tem uma informação, aí depois tem um e-comercial, aí tem aqui parão, colocar aqui número 1, dá Enter, ó, aí tem mais um parâmetro, aí tem mais um e-comercial, aí tem param 2 igual, aí tem um outro valor, e aí pode ter diversos parâmetros em uma URL e podem ser tratadas da forma ali como um programador ele quiser. No nosso caso, nós temos apenas um parâmetro que é o XSS. Então vamos apagar aqui, que é o nosso XSS. Então, se existir o parâmetro XSS, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um get, tá? Ele vai fazer um get nesse XSS, ou seja, vai pegar o conteúdo digitado nesse XSS. E aí aqui nós estamos exibindo, utilizando aqui a função echo do nosso PHP. Então, echo, e aí colocamos dentro de um H1, né, nas tags HTML para título. E aí a gente está fazendo um eco aqui no XSS, ou seja, todo o conteúdo é digitado no XSS, ele vai exibir aqui. Se a gente colocar aqui Olá Mundo, ele vai aparecer ali para a gente, o Olá Mundo, 7x Security, e dá Enter, ele vai aparecer para a gente. Então tudo que a gente digitar, ele vai exibir para a gente na nossa página, tá? Só que por que esse código ele é vulnerável? Ele é vulnerável porque não tem nenhum tipo de tratamento dos dados digitados. Observem aqui que da forma como o usuário digita lá em cima as informações, ele mostra, ele não trata essas informações, ele não filtra as informações digitadas pelo usuário para ver se não tem ali naquele meio daquela informação algum código malicioso ou alguma execução que não deveria ser executada pelo usuário que está utilizando o website. Então, por exemplo, se a gente vir aqui e colocar script, estamos abrindo e fechando aqui as tags scripts e vamos dar um alerta aqui dentro da nossa página. Se a gente dar Enter aqui, olha o que acontece, ó. A gente consegue executar um código JavaScript dentro de um site que não tinha aquele código. A gente injetou esse código dentro da página. Se a gente der OK e vir aqui exibir código fonte da página,
observe que nós já temos nosso código injetado aqui dentro, ó. Esse código ele não existe aqui para mim, ele não tem aqui, mas por eu permitir que o usuário ele possa digitar informações, eu exiba essas informações dentro da minha página e não faço o tratamento dessas informações que foram digitadas, eu posso permitir que hackers eles possam injetar esse tipo de código malicioso. É claro que o alert ele não faz nenhum tipo de coisa maliciosa, ele faz apenas exibir um alerta na minha janela, aqui na minha tela. Mas eu poderia colocar outros códigos maliciosos aqui, como por exemplo, para copiar os cookies, copiar os tokens de sessão do usuário e etc. E é aí que existe o perigo. E a forma de a gente mitigar essa falha é bem simples, tá? Por exemplo, no PHP a gente pode utilizar o HTML Special Chars. Então, se a gente colocar aqui HTML Special Chars, abrir aqui o parênteses, fecha parênteses. Então a gente só utilizou aqui um comandinho, uma opçãozinha aqui. O que essa opção vai fazer? Ele vai pegar todos os caracteres especiais HTML, ou seja, tudo que for aqui, ó, um sinal de maior, tudo que for um sinal de menor. Então todo esse conteúdo aqui, quando a gente dá Enter, observe que aqui ele é exibir a informação da mesma forma como foi digitada. Só que se a gente vir aqui agora e exibir o código-fonte, observe que ele pegou essas informações, ó, e aí encodou todos os caracteres ali que eram especiais, ó. Ele fez aqui um encode, né? Ele encodou todos os caracteres que são especiais. Então você vê que apenas utilizando uma linhazinha de comando a gente conseguiu bloquear, né, esse tipo de ataque que os hackers eles podem fazer, tá? Então, isso depende muito do programador, de como ele desenvolve ali sua aplicação. E se ele desenvolver sua aplicação da forma incorreta, isso permite que hackers eles possam fazer esse tipo de injeções ali na página, tá? Só para a gente mostrar aqui na prática como é que funciona, a gente tem aqui o teste for web. Vamos abrir aqui o teste for web, que aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos. Tá? Vamos criar um script aqui malicioso. Vou criar aqui dentro do nosso notepadzinho aqui para ficar melhor visualmente para vocês. Vamos criar aqui um script. Esse script ele vai ter aqui um document.location async, e aqui dentro ele vai abrir um site, né, pra gente. Vamos diminuir um pouquinho. Ele vai abrir um site aqui pra gente, que é o nosso example.com, por exemplo, né? E aí aqui nós agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui o nosso document.cookies. A gente vai estar pegando aqui o nosso document.cookies. Então aqui é um código malicioso que vai fazer o seguinte: no momento que o usuário executar esse código aqui malicioso dentro do site dele, ele vai ser redirecionado para o site do hacker, e no site do hacker ele vai estar mandando lá também os cookies de sessão dele. A gente pode até fazer o seguinte: a gente pode colocar aqui cookies igual, mandar aqui um parâmetro get para o hacker já fazer o tratamento no site dele. Então a gente copia aqui. Se a gente colar aqui dentro do nosso input, né, aqui é um input vulnerável, vou até provar aqui para vocês, ó, script, a gente vem aqui, script, lembrando que aqui é um site de teste, tá? Então a gente não está quebrando ali a segurança, nem exibindo a falha de segurança ali de algum site. Então a gente só está fazendo aqui o teste em um site que permite que a gente possa fazer esse tipo de execução. Então se a gente dá um go, observe que a gente consegue também ter aquele mesmo resultado, né? Nós temos aqui um site vulnerável, vou dar OK, e aqui vamos injetar o nosso código. Quando a gente dá aqui um go com o nosso código vulnerável, observe que nós somos redirecionados lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que foi que aconteceu com o nosso código. Document.cookie. Nós não temos nenhum cookie aqui no caso, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos logar aqui, ó. Teste, né? Agora sim estamos logados na plataforma.
e vamos executar o nosso código. Então, copiar aqui de novo e dar um go. Agora sim, olha lá, e aqui nós temos o nosso cookies que foi enviado ali para o site do hacker. Então, observe que apenas executando ali um código malicioso, a gente conseguia enviar para o site do hacker, né, um site de exemplo aqui, os cookies do usuário que estava logado. Ah, mas como é que eu sei se esse era realmente os cookies ali daquele usuário, Jonas? Bem simples, ó. Se eu vim aqui, eu aperto F12, deixa eu só aparecer aqui. Se eu abrir aqui o F12, e eu vim aqui agora, ó, na parte Network, deixa eu dar uma atualizada aqui na página para mostrar aqui pra gente. Se eu clicar aqui em cima dessa páginazinha, vou vir aqui na opção de cookies, na aba de cookies, e observe que nós temos aqui um cookie chamado login, onde o valor é teste, né, igual a teste. Então aqui nós temos já o nosso cookies aqui visualizando direto na página do usuário. Então quando o usuário ele coloca aqui esse script malicioso, nós simplesmente mandamos esses cookies do usuário lá para o site do hacker, tá? Nós somos redirecionados para o site do hacker, onde o hacker ele pode tratar essas informações aqui da forma como ele quiser. Ele pode pegar aquelas informações ali, salvar, depois testar para ver se consegue logar com ali com as credenciais do usuário, e aí que existe o risco, ok? Então, pessoal, foi essa vulnerabilidade que foi encontrada ali dentro do cPanel, né? Nossa vulnerabilidade de Cross-Site Scripting, o nosso famoso XSS. E aí, como o cPanel ele faz parte de grande parte dos sites da nossa internet atualmente, foi um grande risco. Então, imagine que nós temos aí milhares de sites que utilizam o cPanel, tá? E o cPanel ele tem essa vulnerabilidade XSS que permite que hackers possam injetar códigos maliciosos, copiar cookies, copiar tokens de sessão. Imagine quando um hacker conseguisse ser efetivado em seu ataque ali e copiar a sessão de um administrador no site, por exemplo. Ele poderia ter acesso ao site inteiro da vítima utilizando a falha de XSS. Então, se a gente vir aqui hoje no nosso Google, tá? E a gente dá aqui vou dar um title. Vamos fazer um Google Doc aqui. Um title no cPanel. A gente quer pegar todos os títulos que tiverem cPanel. Opa, esquecemos aqui. Todos os títulos que tiverem cPanel login, que é o título, geralmente as páginas de login do cPanel elas têm, tá? Vamos dizer que na URL eles tenham aqui a porta 281, a porta 282, 282, a porta 283, 284, que geralmente são as portas que são utilizadas ali pelo cPanel, né? Para fazer login. Então a gente está buscando todas essas portas aqui que tiverem na URL, tá? É claro que a gente pode colocar mais portas aqui. Podemos colocar até a 289, colocar 8080, que são outras portas também que geralmente o cPanel ele pode se utilizar, né? O administrador ele pode alterar ali. Se a gente der enter, ele vai mostrar aqui pra gente, ó, 4.150 resultados, ó. Ele retornou pra gente essa quantidade exorbitante de resultados aqui. É claro que a gente poderia colocar mais portas e obviamente teríamos mais resultados. Se a gente abrir aqui esse primeiro aqui ele não é vulnerável, por isso que a gente vai estar exibindo aqui para vocês, tá? Então esse aqui é a tela do cPanel, a tela de login, e a vulnerabilidade ela acontece dentro do cPanel Web Crawl, tá? Esse cPanel Web Crawl ele faz algumas chamadas, né, e executa essas informações dentro da página. Então se a gente colocar uma outra informação aqui qualquer, coloca aqui com teste, ele vai dizer que esse webcall, né, essa chamada, ela é inválida, não existe. Mas observe que o que a gente digitou lá em cima no URL, ele exibiu aqui para a gente dentro da página. Então vamos tentar colocar um código malicioso aqui, né? Não é bem um código malicioso, mas um código para a gente testar a veracidade aqui da segurança desse site. Então, se a gente coloca aqui script, vamos tentar dar um alerta aqui dentro. Se a gente dar um enter, ele vai está exibindo para a gente o código da mesma forma como nós digitamos lá em cima. E aí se a gente coloca aqui em exibir o código fonte, a gente vai observar que ele encodou todo o nosso código ali, né? Ele encodou ali os caracteres especiais, né? Não permitindo que a gente possa executar script aqui dentro do site, tá?
Então, esse site aqui, no caso, ele já está atualizado. Mas se você tem um cPanel e não atualizou ainda o seu site, você pode estar vulnerável a que hackers eles possam estar fazendo esse tipo de injeções dentro do seu site, tá? Executando scripts maliciosos nos seus sites. Então atualize urgentemente caso o seu site não esteja atualizando automaticamente. E se você tiver dúvida de como fazer isso, pode entrar em contato com a gente. Nós temos aí nosso WhatsApp, nosso Instagram, tá? E aí a gente vai ter um imenso prazer em ajudar você. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido aí o funcionamento do nosso XSS, como é que funciona, como é que se explora, o porquê que existe o nosso Semi-Origin Policy, né, para controlar ali os códigos que são executados entre sites, e como o Cross-Site Scripting ele bypassa, né, ele contorna essa metodologia de segurança e permite que hackers eles possam estar executando códigos. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deixe seu like, comente e compartilhe para os seus amigos. Valeu!